E aí, galera, beleza? Vamos encerrar nossa semana de aulas. Bem, essa semana nós fizemos algumas atividades, né? Então hoje eu resolvi fazer a correção dessas atividades com vocês, tá certo, pessoal? Então são duas atividades que nós vamos corrigir e, consequentemente, revisar um pouco do conteúdo. A primeira delas, a atividade sobre cordel. E a segunda, a atividade sobre formação de palavras, mais especificamente sobre a derivação, beleza? Então vamos lá. Primeira atividade 1, atividade de cordel, né? Primeiro texto, as proezas de Seu Lunga, fazendo aqui a leitura rápida. Seu Lunga é cabra de bem, porém é muito nervoso. Em perguntas idiotas, um homem perde o gozo. Das faculdades mentais, vira o próprio Satanás e solta um palavrão trevoso. Em uma liquidação de artigos para o lar, vendia eletrodoméstico, cama e mesa de jantar. Lunga estava a reboque, conferindo todo o estoque para ver o que levar. Foi então que o locutor, percebendo o movimento, anunciou aparelhos de umas marcas de sustento. No uso do microfone, disse: "Esse DVD Sony é o último lançamento." Lunga gritou: "Abestado, deixe de ser mentiroso. A Sony não vai fechar, não seja fantasioso. Diga assim, seu demente, esse aqui é o mais recente, se não fica duvidoso." Aqui o seu Lunga, né, segundo a história, esse cordel aqui, ele corrige a expressão do vendedor quando diz: "Esse DVD é o último lançamento", né? Quando na verdade o que o vendedor queria dizer é que aquela peça era a mais nova, a mais recente, né, lançada pela marca, tá certo? Questão 1. Segundo o texto, qual a característica que define Seu Lunga? Seu Lunga é nervoso, inquieto, chateado ou impaciente? Aqui, como o próprio texto fala, porém é muito nervoso, eu achei melhor marcarmos a letra A. Porém, alguém que marcou a letra D, impaciente, está perfeitamente correto. Ainda mais quando a gente conhece, né, as histórias de Seu Lunga. Porém, como a pergunta é, segundo o texto, e o texto fala clara e diretamente a palavra nervoso, então vamos dizer que vamos marcar, melhor dizendo, a letra A. 2. No trecho, anunciou aparelhos de umas marcas de sustento. A expressão em destaque dá a ideia de que os produtos são bons, caros, baratos ou conceituados. Marca de sustento. Se eu digo que, que tal pessoa é uma pessoa de sustentos, quer dizer que é o quê? Que é uma pessoa bem falada, que é uma pessoa conceituada. Letra D. Os truques da tabuada. Aqui é um outro cordel, segundo o texto, para a primeira atividade. Vamos aqui fazer a leitura breve. Vamos lá, minha gente, nessa ciranda entrar. Sobre os truques da multiplicação, hoje vamos te ensinar. Na tabuada do 2 vai terminar assim: 2, 4, 6, 8 e 0, repetindo sempre no fim. Agora, na tabuada do 4, o que conseguimos observar é que sempre termina em par, mas nenhuma rima conseguimos achar. A tabuada do 5 é bem fácil de aprender. Sempre termina em 0 ou em 5, continue e você irá perceber. A tabuada do 7 alguns não devem saber, mas com esse truque vocês vão aprender. No jogo da velha, ela vai aparecer. Em cada espaço, começando da direita, de cima para baixo, numere até o 9, para chegar ao outro lado. Agora vamos ao contrário, começando da esquerda para a direita. Numere do 0 até o 6, mas quando chegar no 2 ou no 4, repita para não ficar errado. Depois de tudo feito, para o último número achar, basta somar mais 7 aos 63 e o resultado obterá. Agora é a do 9, parece difícil de aprender, mas é a mais fácil e agora você vai ver. Escreva de 0 a 9 de cima para baixo e do lado comece do 9, de baixo para cima, nessa encontramos rima. A última é a do 10, escreva de 1 a 10 de cima para baixo, agora acrescente 0 ao lado de cada resultado. Por fim, terminamos esse cordel. Foi bem difícil de escrever, mas lhe garanto que com tudo isso você vai aprender. Texto de duas colegas de vocês, né? Não da escola, mas da prefeitura. Ana Clara e Taíla, alunas da Escola Municipal Jornalista João Emílio Falcão. Então vamos lá, pessoal. A terceira questão. O texto fala sobre as operações da matemática, a multiplicação da tabuada,
as operações na tabuada, a soma na tabuada. Essa é fácil, né? O texto fala sobre a multiplicação, né? Dando dicas de como aprender com mais facilidade a tabuada de multiplicação. 4. Nessa ciranda entrar, a palavra de destaque tem o sentido de quê? A palavra ciranda aqui tem sentido de quê? De enigma, de charada, de brincadeira ou de adivinhação? Isso é fácil, né? Tem sentido de brincadeira, brincadeira de roda, né? Em qual trecho há uma referência ao leitor? O que conseguimos observar, nessa encontramos rima, terminamos esse cordel, mas lhe garanto. Bem, pessoal, aqui uma expressão que fala diretamente com o leitor é o li, o pronome li, né? Nesse caso, funcionando como objeto indireto. Portanto, a única expressão aqui que conversa, dialoga diretamente com o leitor é mais lhe garanto. E a sexta questão já estava respondida. Pedi para que vocês encontrassem outras expressões em que há uma referência direta ao leitor. Peguei esse trecho que já foi falado aqui na quinta questão, mas lhe garanto que com tudo isso vai aprender. E também essa que é lá do início do texto. Vamos lá, minha gente. É uma expressão que se refere ao leitor do poema. Então vamos continuar. Formação de palavras, derivação. Vamos aqui reler esse trecho do texto de seu Lunga. Vendia eletrodoméstico, cama e mesa de jantar. Lunga estava a reboque, conferindo todo o estoque para ver o que levar. Foi então que o locutor, percebendo o movimento, anunciou aparelhos de umas marcas de sustento, no uso do microfone, e disse: esse DVD Sony. E por aí vai. Marque a alternativa cuja palavra é derivada de uma primitiva, ou seja, dentre essas quatro palavras, aparelhos, microfone, movimento, eletrodoméstico, quais delas são palavras derivadas formadas a partir de um termo primitivo? Lembrar, a palavra primitiva é a palavra mais antiga, é a palavra base. E é modificando esse termo primitivo que nós vamos ter as palavras empregadas, as palavras, né, na sua forma derivada, tá certo? Então vamos lá. Aqui, na primeira questão, a palavra é movimento, né, que é uma derivação do verbo movimentar, né, no caso, uma derivação regressiva, onde o verbo se torna substantivo. Quando a gente olha para as outras palavras, aparelho é um termo primitivo, microfone, nós temos aqui uma composição, e eletrodoméstico também nós temos uma composição e não uma prefixação ou nenhum outro tipo de derivação. Questão 2. Foi então que o locutor, o sufixo or, na palavra de destaque da ideia de quê, pessoal? De ofício, né, no caso trabalho, de origem, de processo ou de abundância. Essa é fácil também. Da ideia de ofício, de trabalho, né? Locutor, narrador, professor. Esse OR no final, esse sufixo OR costuma indicar a profissão, né? O ofício da pessoa que se refere à palavra. Releia o trecho das proezas de seu Lunga a seguir e responda as questões 3 e 4. No trecho lido, as palavras grafadas foram formadas por meio de derivação sufixal, derivação prefixal, derivação imprópria, derivação parasintética. Fazendo uma apanhada aqui rapidamente. Sufixal, palavra que é formada a partir do acréscimo de um sufixo, um morfema, um elemento, uma partícula ao final da palavra. Prefixal é a mesma coisa, só que ao invés de ser no final da palavra, é no início da palavra. Derivação imprópria é quando uma palavra é utilizada, uma palavra originalmente pertence a uma classe gramatical, mas acaba sendo usada como elemento de uma outra classe gramatical. Por exemplo, um substantivo, uma palavra que costuma ser empregada como substantivo, é empregada como adjetivo. Isso é uma derivação imprópria. E a derivação parasintética, que acontece quando o radical, né, ele recebe um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E a palavra só tem sentido se forem utilizados os dois afixos ao mesmo tempo. Portanto, as palavras grafadas, né, mentiroso, fantasioso e duvidoso, todas elas foram formadas da mesma maneira. Foram formadas a partir da derivação sufixal, ou seja, a partir do acréscimo de um sufixo, de um elemento ao final da palavra. Nesse caso está muito fácil, é o oso, mentiroso, fantasioso, duvidoso.
Quarta questão já está aqui respondida, né? A quais palavras, escreva quais são as palavras que dão origem às três palavras grafadas no texto. Mentiroso é derivado do primitivo mentira, fantasioso de fantasia e duvidoso de dúvida. Beleza, galera? Então a gente encerra aqui a nossa aula. Lembrando a vocês que qualquer dúvida que surja é só entrar em contato comigo lá pelo chat do Mob. E para finalizar, eu vou ler aqui essa frase da Cecília Meirelles. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade, para mim, é a palavra mais bonita de nossa língua, né? Além de ser uma palavra grande, que enche a boca, tem um significado lindo demais. Então, encerramos aqui a nossa aula. Um grande abraço a todos e até terça-feira. Ótimo fim de semana para vocês.